pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez nesse projeto do nosso querido curso Destaque, certo? Eu sou o professor Hugo Sobreira e nós vamos trabalhar com História Geral, ok? Muito bem, nós escolhemos para esse primeiro tema, desse nosso primeiro vídeo, falarmos sobre a questão de Grécia e de Roma na Antiguidade Clássica, que são temas absolutamente presentes nas provas do Enem. Então não há a menor dúvida de que você pode ter um encontro ou com um debate sobre Grécia Antiga ou um debate sobre Roma Antiga. Então o que é que acontece, pessoal? Sobre a Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, tá certo? É bom que você atente para os temas relacionados ao mundo grego, fundamentalmente sobre a polis grega. É bom nunca esquecer que a Grécia não era um país, a Grécia não era uma nação. A gente tem aqui, reparando no mapa que você está observando, as várias cidades gregas, as polis gregas, elas eram como se fosse cada uma delas o seu próprio país. Ou seja, cada cidade grega tinha seu próprio aparelho estatal governamental, suas próprias leis, seus próprios sistemas de poder de governo e suas próprias estruturas de sociedade. Muito bem, são centenas de cidades. Você vai ter que se preocupar com cada um dos modelos? Não. Você só vai observar o modelo de Atenas e o modelo de Esparta, tá? Que são tremendamente diferenciados, não é isso? Aquele mundo grego que a gente imagina de filosofia, democracia, teatro, esculturas, artes, debates, tal, tudo isso é Atenas. Na verdade, Esparta não tem nada a ver com esse imaginário que todos nós temos sobre a Grécia, não. Esparta é uma estrutura de oligarquia, tá? E absolutamente militarizada. O mundo espartano não valorizava o debate, a filosofia, as artes, não. Esparta é guerra, 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 treinamento militar. Uma estrutura social extremamente rígida, é bom a gente não se esquecer disso. Tá? Os espartanos controlavam o seu mundo ali, a sua cidade ali, com mãos de ferro, tá certo? E tinha ao seu dispor toda aquela população dos ilotas, ao seu serviço, tá certo? E já no caso de Atenas, não, Realmente Atenas é aquele retrato que nós fazemos do mundo grego. Filosofia, teatro, democracia e tudo mais. Lembrando que o seu apogeu vai ser no século V a.C., o século de ouro, o século de Péricles, quando você vai ter a construção da Acrópole de Atenas, onde você vai ter, enfim, o apogeu daquela cultura e daquela civilização, a época de Sócrates, por exemplo. A filosofia é dividida antes e depois de Sócrates. E a importância da filosofia está justamente no sentido de que foram os gregos que nos deram esse pensamento filosófico, nos afastando da explicação mitológica do mundo e procurando uma explicação racional do mundo. E vocês podem ter certeza que estamos aqui agora com toda essa nossa vida de tecnologia, e esse vídeo que você está assistindo, pode ter certeza. É a partir do encaminhamento do pensamento filosófico que nós, então, poderemos chegar ao pensamento científico. Entendeu? É um passo, é um caminho. Nos afastarmos da explicação mitológica, procurarmos a explicação racional, filosófica, e aí, somente aí, a gente terá condições de desenvolver a ciência, pessoal? Outros pontos também sobre o mundo grego, e agora também eu posso acrescentar o mundo romano, é o seu sistema escravista, a escravidão antiga. Muito cuidado com isso. Para começo de conversa, na maioria das pessoas, quando se fala em escravidão, as pessoas pensam logo no povo africano. E não é disso que se trata. A escravidão na antiguidade e outra, só é Grécia e Roma. As pessoas têm mania de colocar a escravidão para todo lado. Não. Somente o mundo grego e o mundo romano foi que trabalharam com esse sistema de escravizar pessoas. E não se trata de uma questão de etnia. Eles gostam de falar isso nas questões. Na escravidão antiga tinha uma determinada etnia, ou seja, um determinado povo específico para ser escravizado. Não. Ali se tratava de europeu escravizando europeu. Não tinha nada de questão de etnia, nada étnico. E eram principalmente os prisioneiros de guerra, que abasteciam os mercados de escravos da antiguidade greco-romana. Tá? Tinha inicialmente a escravidão por dívidas, ok? Mas por questão de lutas sociais, acabou que se aboliu a escravidão por dívidas. Portanto, a guerra vai ser o principal instrumento de alimentação do mercado de escravos na antiguidade, os prisioneiros de guerra. Roma fez disso o seu principal motor. Todo o poder, toda a construção do mundo romano que se deu
exatamente nesses 500 anos antes de Cristo para frente, né, vai ser o processo da expansão romana durante a República Romana, né? Então passou-se da monarquia para a República por volta do ano 509 a.C., né? E daí para frente, ao longo da República, foi que a cidade de Roma construiu o seu império, tá? Então, na verdade, o Império Romano foi construído nesses 500 anos de República. De 509 a.C., né, até 27 a.C., foi a expansão romana dominando todo aquele mundo do mar Mediterrâneo, que eles vão chamar de Mare Nostrum, né, o nosso mar, ok? E Roma transforma realmente a guerra no seu principal motor de desenvolvimento. É um ciclo, né? Guerras que conquistam terras e escravos, que geram riquezas, que financiam novas guerras e por aí vai. Nesses 500 anos, Roma construiu o seu império, né? Então, cuidado com isso. Eles gostam de comparar a escravidão antiga com a nossa escravidão moderna. Essa sim, de cunho mercantilista, capitalista, era o comércio de pessoas que abastecia os escravos, o mercado de escravos, né? Mas também não é bom a gente lembrar que na nossa escravidão moderna, inicialmente os povos nativos é que foram escravizados. Somente por volta da época das invasões, da invasão holandesa no Pernambuco, no Nordeste açucareiro, né? Somente a partir daí é que você verifica a coisa do tráfico de pessoas da África, né? Que vai prevalecer sobre a escravidão dos povos nativos, tá bom? Para ficar mais claro, a partir das invasões holandesas é que o comércio de pessoas da África acabará superando a escravização dos povos nativos, que eles vão chamar de índios, né? Ou seja, até as invasões holandesas eram mais escravizados os índios do que o povo africano. A partir dos holandeses, aí não. E com a mineração, aí não. Aí foi que realmente explodiu essa coisa do tráfico de seres humanos, né, para a colonização nossa, do Brasil e das Américas, né, de um modo geral. Mas vamos voltar para o mundo antigo, clássico, Grécia e Roma, né, a chamada Antiguidade Clássica. Então, sobre o mundo grego, é bom também a gente não perder de vista a questão das guerras, né, que definiu muita coisa ali. Primeiro grande conflito, as guerras médicas, não é isso? Ou guerras greco-pérsicas, não é isso? Diante da expansão do Império Persa, tá? Exatamente também por volta de 500 anos antes de Cristo, né, mais ou menos, certo? O Império Persa então vem para dominar tudo. É o primeiro grande império da antiguidade, o Império Persa. Um território mais ou menos do tamanho do território brasileiro. E a pobrezinha da Grécia, um território mais ou menos do tamanho do Ceará. Vixe, o Ceará teria derrotado o Brasil, pois foi exatamente isso que aconteceu. Nas guerras médicas, os gregos conseguem derrotar o grandioso Império Persa, né? E alguns fatores vão explicar isso, como por exemplo a Liga de Delos. Pela primeira vez na sua história, os gregos se uniram. Lembra que eu dizia que as polis gregas eram cidades independentes, autônomas? Se eu sou de uma outra cidade, que cheguei naquela outra cidade, ali eu seria considerado um estrangeiro. Quer dizer, não precisava ser chinês para ser considerado estrangeiro na Grécia. Apesar de que eles tinham a mesma cultura, né? Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, etc, etc. Mas politicamente eram todos fragmentados, pois, contra o Império Persa nas guerras médicas, né? Que tem aquele episódio que foi mostrado no filme dos 300 de Esparta. Pronto, aquele episódio ali foi uma das batalhas dessas guerras, né? Dessa guerra contra os persas. Pois, então, eles se uniram na Liga de Delos, liderados por Atenas, né? Inclusive Esparta, que era rival de Atenas, sim, inclusive Esparta, acaba todos se unindo. Eu acho que é daí que vem o ditado, né? Que a união faz a força. E eles acabaram então derrotando o grandioso Império Persa. Porém, Atenas transforma a Liga de Delos, né, no seu império. Aí é onde vão começar os atritos mais sérios, né, entre Atenas e Esparta. Aí é onde você vai ter o século V a.C., o século de ouro, o século de Péricles. Né? Já falei, o apogeu de Atenas. Esparta se sente ameaçada diante do crescimento de Atenas democrática, filosófica, né? O oposto de Esparta. Então Esparta forma a Liga do Peloponeso, e aí nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, que é a morte do mundo grego. Polis contra polis, né? Se degladiando, se enfraquecendo, se exterminando mutuamente. Vem Alexandre o Grande da Macedônia, aliás, o pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, domina a Grécia. Filipe é assassinado, Alexandre toma o poder, e aí Alexandre promove aquela expansão, inclusive dominando o Império Persa. Né? Quer dizer, o Império de Alexandre vai da Grécia, Macedônia, até a fronteira com a Índia. Entendeu? Um fenômeno. Né? Em 10 anos ele constrói esse império, porém morre jovem.
Lembrando que Alexandre queria promover o quê? O helenismo, não é isso? A fusão da cultura grega ocidental com a cultura persa do Oriente. A questão mais fácil que você vai ver na sua prova se cair é essa. Alexandre o Grande, helenismo, fusão da cultura ocidental com a oriental. Ok, minha gente? Muito bem. Sobre agora Roma, né? Já discutimos a questão da expansão romana do mar Mediterrâneo, beleza? Beleza. Muito bem. Quando termina esse período de expansão da República Romana, a gente se lembra que já teve um processo de lutas sociais em Roma também, como em Atenas as lutas sociais levaram à democracia ateniense, né? Que excluía mulheres, escravos, né? Estrangeiros, que eram os metecos, mas era democracia, né? Muito bem, no final da República Romana a gente já vê o quê? As lutas sociais que deram a ascensão de parcela da plebe enriquecida de Roma, né, ao ponto de ter paralelo poder aos patrícios, a velha nobreza de sempre. Né? Muito bem, na crise da República, nascimento do Império Romano, que por sua vez é fácil. Está nascendo o Império Romano quando Jesus nasceu, praticamente, ou seja, 2000 anos atrás, certo? E aí a gente vai parar de falar em antes de Cristo. A partir do Império Romano começa uma contagem agora crescente, né? E não mais uma contagem regressiva. Agora vamos crescer, século 1, 2, 3 para frente. Até quando? Até o século 5 depois de Cristo. Poxa vida, o Império Romano durou mais ou menos 500 anos? Foi. Os 250 primeiros anos de apogeu, é o Alto Império, tudo certo, tudo bem. E os 250 últimos anos de declínio, de decadência, é o Baixo Império. Como é que vai ser o desmantelamento do Império Romano? Aquela roda. Guerras que conquistam terras e escravos, que geram riqueza, que financiam novas guerras. É impossível continuar com esse processo infinitamente. Chega num momento que não tem mais para onde Roma se expandir. Essa expansão, tendo ali, né, uma fase de estacionamento, paralisação dessa expansão, como é que vai abastecer os mercados de escravos? Muito fácil. Queda do Império Romano, falta de mão de obra escrava, devido à falta de guerras, de domínio, de expansão. Não era isso que abastecia o mercado de escravos deles, não era a guerra? Ah, pois, não deu mais para continuar infinitamente conquistando o mundo todo. É desse ponto, qualquer questão que falar, queda do Império Romano, você lembra logo, é o momento daquele processo de falta de mão de obra escrava. Como é que um sistema escravista se sustenta sem escravo? Não é verdade? Daí a decadência e o declínio do Império Romano, dando início ao período medieval, né, minha gente? A partir da queda de Roma, do Império Romano, século V, vai ter início a famosa Idade Média, que é o tema do nosso próximo encontro. Valeu, minha gente? Muita atenção, muito cuidado, persistência, aplicação mesmo no seu esforço, que dá tudo certo e o sucesso vai vir. Tá bom, pessoal? Beijo, boa sorte a todos.